Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa unidade número 3 e nessa unidade a gente vai começar a trabalhar a nossa ação penal e também a ação civil ex delito. Deixa eu te dizer uma coisa, na verdade a ação penal ela talvez seja o coração, né, do estudo do direito processual penal como um todo. Por quê? Porque é aqui onde as coisas acontecem, né? Digamos assim. É aqui que a gente tem aí todos os detalhes mais importantes relacionados ao processo penal que a gente verifica e que se estuda por aí, da audiência, das manifestações do acusado, das manifestações da acusação e assim por diante. Mas olha só, primeiro assunto que eu preciso te falar sobre a ideia da ação penal é o seguinte: a partir de agora, o processo em si vai começar, tá? Vai ver que tem um ato específico que a gente fala aqui, que é o ato que dá início à ação penal, certo? Mas veja só, quando a gente fala de ação penal, ela é o instrumento pela qual o Estado, ele operacionaliza, ou instrumentaliza, ou faz valer, né? E os puniente, né? O seu direito de punir. E assim, você vai perceber o seguinte: é que é por meio da ação penal, você vai ver que o Estado, então, né, satisfaz aí um direito que é do Estado mesmo, né, que é o direito de punir. A ação penal, ela pode se dividir aí em ação penal de natureza pública, né, dois grandes subgrupos aí, digamos, né, ação penal grande grupo, dois subgrupos aí que é a ação penal pública e a chamada ação penal privada. Veja que na ação penal de natureza pública, ela pode se dividir em ação penal pública incondicionada, mas também pode se dividir em ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E aí veja só, e também, né, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, uma ação penal pública se divide em incondicionada e condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. E aí, tecendo alguns comentários sobre algumas delas aí, quando você vê a ação penal de natureza pública incondicionada, ela é a regra do nosso processo penal. E eu costumo dizer que ela é a chamada regra do silêncio. Por que ela é a regra do silêncio? É porque nela você vai notar que o nosso acusado, então, não precisa, na verdade, o Ministério Público, né? Ele não precisa de autorização da vítima, não precisa de representação da vítima, ele não precisa de qualquer outro ato que não seja ter em mãos a justa causa para a ação penal, que são os indícios suficientes da autoria, mas a prova da materialidade. Ele não precisa exatamente de nada além disso. Então é a ação penal pública incondicionada, que eu também costumo chamar de regra do silêncio. Por quê? Porque toda vez que o legislador não disser nada, o crime será processado mediante ação penal pública incondicionada. Em outras palavras, só para te dar uma ideia aqui mais clara, quem estabelece a modalidade de ação penal do delito é o Código Penal, não é o Código de Processo. Então você não vai chegar aqui no Código de Processo, por exemplo, e encontrar aí uma lista dizendo, olha, esses crimes são processados mediante ação penal pública incondicionada, em uma lista. Não existe isso, tá? Você vai perceber que os tipos penais, lá no seu próprio texto, o legislador no Código Penal chegou e falou, olha, esse crime aqui, esse processo é mediante essa modalidade de ação penal, certo? Quando ele não falou nada, é ação penal pública incondicionada. Quando ele quer uma modalidade de ação penal diferente da pública incondicionada, aí ele vai pegar e vai dizer, certo? Ele vai pegar e diz lá, olha, esse aqui é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou esse aqui é de ação penal privada. Então ele diz, tá? Quando ele quer uma modalidade de ação penal diferente, aí ele pega e diz bem claramente como é que funciona isso aí, certo? Mas se ele não disser nada, olha, abrir o tipo penal ao roubo, abrir, por exemplo, o tipo penal lá do crime de peculato, por exemplo, e lá não tem nada sobre a ação penal, ela é pública incondicionada, tá certo? E aí, seguindo, você vai perceber que a gente vai encontrar aqui algumas outras situações que são o seguinte. Então, já disse para você sobre a pública incondicionada e vou falar para você sobre a pública condicionada à representação do ofendido. Quando a gente fala da ideia de representação do ofendido, o que acontece? Aqui é uma ação que é promovida pelo Ministério Público. Lembre-se, na ação penal pública, todas as públicas são promovidas pelo Ministério Público, tá? Seja incondicionada, Ministério Público, condicionada, Ministério Público. Só que qual é a diferença entre elas? Na ação penal pública condicionada à representação do ofendido, você vai perceber que só vai para frente, ou seja, eu só tenho
alguma situação aqui em que o Ministério Público promove a ação penal se eu perceber que houve aí uma representação do ofendido. E o que é representação do ofendido? Nada mais, nada menos é do que o ofendido chegar e expressar a vontade de ver os fatos apurados, tá? Se ele expressar a vontade, ó, não tem forma, né? Inclusive a doutrina até conta para nós aí que a representação é um procedimento informal, tá? Mas o que isso quer dizer? A lei não trouxe, em momento nenhum, nenhuma visão para dizer assim, olha, a representação deve ser feita da forma X. Ela não disse nada sobre isso, certo? Ele só disse que eu preciso que ela seja expressa e preciso que ela seja inequívoca, tá? Então eu preciso ter certeza de que a vítima quer que os fatos sejam apurados e preciso que ela demonstre isso expressamente. Aí expressamente pode ser falado, expressamente pode ser por escrito, pode ser respondendo a alguma pergunta da autoridade policial, exatamente nesse sentido. Você quer que haja apuração dos fatos? Ele vai, sim, quero que haja, certo? Então é mais ou menos isso que acontece. Não tem formalidade, eu só preciso que ela seja pública e expressa e inequívoca, melhor dizendo. E aí, continuando nessa trajetória, você vai perceber o seguinte, que a ação penal pública condicionada à representação, você vai ver que existe um prazo para que a representação seja feita. E esse prazo de representação é de 6 meses, tá? Contados de quando? Segundo o artigo 38 do Código de Processo Penal, você vai ver que a contagem do prazo se dá, né, a contagem dos 6 meses se dá a partir do conhecimento da autoria, ou seja, a partir do momento em que a vítima sabe quem foi o autor do crime, passa a contar então o prazo de 6 meses para que ela possa então representar e então ver os fatos apurados e assim o Ministério Público agir, certo? Esse é um dos pontos que eu preciso te falar. Essa representação, ela pode ser dada tanto pelo ofendido, ou seja, pela vítima do delito, tanto é que é uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido, mas também pode se dar pelo CADI. O CADI é o quê? O cônjuge ou companheiro, o ascendente, o descendente e o irmão. Então também pode se dar por representação do CADI, tá certo? E aí você vai perceber o seguinte, bom, nesse patamar aí, lembre-se que o CADI vai poder assumir quando o ofendido tiver morrido ou quando ele for declarado ausente, né, judicialmente declarado ausente aí, tá bom? E como é que funciona a questão da retratação dessa representação? Esse assunto é importante porque aqui a gente tem um paralelo importante com a Lei Maria da Penha, tá? Que é uma lei de natureza processual também. Lá na Lei Maria da Penha, eu tenho a possibilidade do ofendido se retratar da representação que ele faz, certo? Então, vou te dar um exemplo aqui. Hoje o crime de ameaça não mais porque houve alteração em 2025 em que o crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher passou a ser de ação penal pública incondicionada, certo? Ele era de ação penal pública condicionada à representação do ofendido e passou a ser de ação penal pública condicionada a incondicionada, melhor dizendo. Mas existe um crime aí que é muito comum acontecer no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o stalking, né? Isso, o crime de perseguição. Ele continua sendo um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, como é que funciona a retratação? Poderia a vítima, ela representar, ou seja, manifestar um interesse em ver os fatos apurados, mas depois ela fala, olha, eu não tenho mais esse interesse, ela pode fazer isso? Resposta, pode. Lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela fala que para a retratação da representação no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, primeiro que a vítima deve fazer isso até o recebimento da denúncia. E guarda isso aqui, porque daqui a pouco eu vou traçar um paralelo diferente com o Código de Processo Penal. Então lá ela pode fazer até o recebimento da denúncia, ouvir do Ministério Público, e em audiência especificamente designada para tal fim. Então, note só, existe um procedimento um pouquinho mais complexo, né? Por que é feito em audiência? É para poder a vítima ter ali aquela oportunidade, né, de estar na frente do juiz verificar a voluntariedade disso daí, certo? Verificar se ela não foi coagida a se retratar e assim por diante. Tá certo? Agora, por que eu falei que ia fazer um paralelo? Porque a retratação em outros casos de ação penal pública condicionada à representação que não sejam no âmbito da violência doméstica, eu tenho a aplicação do artigo 25 do Código de Processo Penal.
E o artigo 25 do Código de Processo Penal, ele vai dizer para mim que a retratação pode ser feita até o oferecimento da denúncia, certo? Então guarda essa ideia aqui, ó. Até o recebimento da denúncia, Lei Maria da Penha. Até o oferecimento da denúncia, eu tenho nos outros ritos que não o rito da Lei Maria da Penha, tá certo? O que mais eu preciso te dizer então? Sobre a representação é isso, eu passo então para a ação penal de natureza pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Essa daqui é simples e hoje em dia a gente tem aí praticamente um delito só que admite essa ação penal, que é o caso lá dos crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. E aí veja só, o que eu preciso te dizer a mais. Nessa linha, o crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça não está sujeito a prazo, tá? Não tem prazo decadencial de 6 meses como tem o outro. Tem prazo só prescricional mesmo, como é comum, tá certo? Aí nos outros delitos e assim por diante, tá? Então note só, com essa visão, você então percebe que a gente tem aqui, né, tratou da disciplina da ação penal de natureza pública aí. E agora vamos tratar da disciplina da ação penal de natureza privada. Na ação penal de natureza privada, primeiramente, ela se chama privada porque eu tenho 2 particulares nos polos da ação. Eu não tenho aqui o Estado no polo ativo da ação. No polo ativo da ação penal privada, eu vou ter o ofendido ou a vítima do delito, certo? E aí, observando essa situação, o problema entre 2 particulares. Então, por exemplo, aí os crimes mais famosos que são processados por ação penal privada são os crimes contra a honra, a calúnia, a difamação e a injúria. Observando essa situação, você percebe o seguinte, que na ação penal privada, problema entre 2 particulares, primeiro, ela vai estar sujeita a também um prazo de 6 meses. Só que para poder falar desse prazo de 6 meses, antes eu preciso te falar um pouquinho sobre as modalidades de ação penal que são doutrinariamente reconhecidas. Quais são as modalidades de ação penal doutrinariamente reconhecidas? Primeira delas, eu vou ter aí a ação penal privada exclusiva ou propriamente dita. Essa daí é a mais original de todas as ações penais que eu tenho, certo? Por que ela é a mais original de todas? Porque na maior parte das vezes que o Código Penal fala assim, esse crime se processa mediante queixa, né, que é a ação penal, que na verdade que é a petição inicial da ação penal privada. Quando ele falou assim, esse crime se processa mediante queixa, ele disse que o crime é de ação penal privada, e essa é a ação penal utilizada na maior parte das vezes que o legislador vem com esse dizer, né, esse crime se processa mediante queixa. Ok. Tem previsão lá no artigo 30 do Código de Processo Penal. Eu tenho aí também a chamada ação penal privada subsidiária da pública. E na ação penal privada subsidiária da pública, o que acontece? Ela se dá quando eu tenho a inércia do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público ele deveria então ter entrado com a ação penal no prazo previsto em lei e não entrou. E aí então abre a possibilidade agora também de o ofendido fazer. Olha só, a ação penal privada subsidiária da pública não quer dizer que acaba o direito do Ministério Público não, tá? Quer dizer que antes o ofendido não tinha direito, mas ocorrida a inércia do MP, o ofendido passa a ter o direito a partir de então, tá? Essa é a visão que a gente tem que dar, essa é a visão correta. E eu também tenho aí a questão da minha ação penal privada personalíssima. Essa daí é cabível em apenas um caso, que é o crime previsto no artigo 236 do nosso Código Penal, que é contrair casamento induzindo outrem a erro essencial. Está previsto lá no parágrafo único do artigo 236 do Código Penal. E aí, dito sobre isso, por que eu precisei dividir para você as modalidades de ação penal privada aqui? Porque assim você vai descobrir sobre prazos, né? A questão dos 6 meses. Lembra? Eu te falei que 6 meses é o prazo decadencial? Pois é. Com esse prazo decadencial que eu estou te falando aí, em cada uma dessas modalidades de ação penal que eu acabei de citar agora, o prazo de 6 meses começa a contar de uma data diferente. E guarda isso aqui que eu vou te dizer. Ele não começa a contar da data do fato, certo? Ele começa a contar, por exemplo, na ação penal exclusiva, né? Ou propriamente dita, o prazo de 6 meses começa a contar a partir do conhecimento da autoria. Certo? Essa é uma. 2, na ação penal privada subsidiária da pública, ele começa a contar depois da inércia do MP.
E quando que se dá a inércia do MP? Baseado no artigo 46 do Código de Processo Penal. Lá no 46 diz que, a partir do momento que o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial ou outra peça de informação, se o acusado estiver preso, ele vai ter, o Ministério Público vai ter 5 dias para denunciar. E se ele estiver solto, ele vai ter 15 dias para denunciar, certo? Então, com essa leitura, você percebe que a inércia só vem depois do 5º dia se estiver preso ou depois do 15º dia se estiver solto. E no caso da ação penal privada personalíssima, você vai perceber que começa a contar depois do trânsito em julgado, esse aqui é mais complicado um pouco, tá? Depois do trânsito em julgado da ação civil que anular o casamento. Então ele não é um crime de induzir a outrem, né, a casamento, contrair casamento, melhor dizendo, induzindo outrem a erro essencial. Pois é, eu preciso de uma ação lá na vara de família primeiro, para poder fazer o reconhecimento da nulidade do casamento, para depois, quando essa ação civil está em julgado, eu venho para a ação penal e aí começa a contar o prazo de 6 meses, tá? Detalhe importante sobre o CADI. Você sabe que o CADI, né, é o cônjuge ou companheiro, o ascendente, o descendente ou o irmão. Em relação à ação penal privada exclusiva, ou propriamente dita, e a ação penal privada subsidiária da pública, você vai perceber que o CADI pode assumir a titularidade da ação penal nesse caso ou ingressar com a ação penal nesse caso. Porém, no caso da ação penal privada personalíssima, lá no crime de contrair casamento induzindo outro erro essencial, ele quem? Né? O CADI. O CADI não é admitido nesse caso, tá? Por isso que ela é uma ação penal privada personalíssima, porque nesse caso, apenas o ofendido pode ingressar com a ação penal, tá certo? O que mais eu preciso te dizer? Existem alguns institutos aí que são próprios da ação penal privada, que são causas extintivas da punibilidade. Essas daí são 3 situações que são reconhecidamente aplicáveis às ações penais privadas. A primeira delas, a chamada renúncia. Renúncia está prevista aí no artigo 49 do CPP e ela vai dizer para mim o seguinte: renunciar é não fazer. Certo? E aí, qual é a ideia da renúncia aí no nosso CPP? O que acontece? Renunciar a não fazer. Então quer dizer que aqui o ofendido poderia fazer a ação penal, mas ele não quer fazer. Ele poderia ingressar com a ação penal, porém ele não ingressa, certo? Ele renuncia. Lembrando que a renúncia é o seguinte: se ele renunciar, vamos dizer que eu tenho aí um delito de calúnia, injúria e difamação, que é o exemplo que a gente usou aqui, mas eu tenho mais delitos de ação penal privada no Código Penal, tá? Mas aí você vai perceber o seguinte: se eu observar a situação de que, dentro desse sistema, o nosso CPP, ele coloca lá, né, no caso a renúncia, e na renúncia eu tenho lá no 49 dito o seguinte: se eu tiver mais de um envolvido na infração penal, ou eu promovo a ação penal contra todos eles, ou se eu deixar de promover contra um deles, aí o efeito desse que eu deixei de promover a ação penal se estende aos demais, certo? Então eu tenho aí uma espécie de efeito extensivo da renúncia, tá? Se eu deixar um de fora, eu estendo os efeitos aos demais. Em outras palavras, de que eu estou falando? Ou eu ingresso com a ação penal privada contra todos ou contra nenhum, tá certo? Essa é a ideia. Passando aí para a ideia do perdão, que é o próximo instituto, você vê que o perdão, ele também tem a mesma pegada. Eu concedi perdão a um dos envolvidos, o efeito do perdão concedido a um dos envolvidos se estende aos outros, certo? E aí tudo isso serve para te dizer o seguinte: olha, quando a gente estiver falando do nosso perdão, você vai ver que é um pouquinho diferente da ideia da renúncia. Primeiro, eu posso, né, o perdão que eu entrego a um se estende aos demais desde que eles aceitem. Lá na renúncia eu não dependo de aceite. Agora aqui no perdão eu dependo da aceitação no caso aí daquele que é acusado, certo? Eu dependo que ele vá lá e aceite. Por quê? Porque diz aí o artigo 51 do nosso Código de Processo Penal que o perdão que é dado a um, ele se estende aos demais. Exceto, mas em relação àquele, né, melhor dizendo, mas em relação àquele que não aceitar o perdão, aí eu vou ter o quê? A continuidade da ação penal. Então, se eu tenho lá, né, os famosos Tício, Mévio e Caio, perdoei o Tício,
perdoei o Caio e eles aceitaram, mas eu fui perdoar o médio e ele não aceitou, a partir daí o que? A ação penal deixa de correr em relação ao Tício e ao Caio e continua correndo com relação ao médio, tá? Então, diferentemente da renúncia, o perdão depende do aceite do acusado. Tá? E os três são causas extintivas da punibilidade. E mais um detalhe sobre o perdão. O perdão, ele pode ser expresso, mas ele pode ser tácito. Como é que eu perdoo alguém expressamente? Eu posso escrever, eu posso falar, mas e como é que eu perdoo alguém tacitamente? O perdão tácito, ele se dá quando eu deixo, quando eu pratico atos incompatíveis com o não perdoar. Então, observando essa situação aí, qual é a leitura? Bom, se o cidadão não está com uma ação penal contra o outro, e aí ele chegou e não falou nada sobre perdoar, mas ele foi visto, por exemplo, aí nas redes sociais com o cidadão, frequentando a casa dele, ou então tirando uma foto, por exemplo, num evento social de família. Bom, esse comportamento não é comportamento compatível de quem está com problema um com o outro, certo? Logo, ocorre nesse caso aí a chamada renúncia tácita, tá? E aí, eu tenho aí como um dos últimos institutos da ação penal privada a chamada perempção. Perempção, ela é abandono de processo, tá? Então, quando é que se dá a perempção? A perempção está prevista aí no artigo 60 do seu Código de Processo Penal. E ela ocorre quando? Quando o autor, o querelante, que é o autor da ação penal privada, ele deixa de promover o andamento da ação penal por mais de 30 dias injustificadamente, quando também ele não comparece aos atos do processo injustificadamente, quando ele for ausente, declarado ausente, ou falecer e o CADI não assumir a titularidade da ação penal em até 60 dias, certo? Que mais? Você vai ver também a perempção quando ele deixar de fazer o pedido de condenação nas alegações finais. Então, nas alegações finais, na última manifestação que ele faz antes da sentença, ele tem que chegar lá e falar, olha, eu quero a condenação do acusador, ou pelo menos se remeter aos termos que são tidos aí, que são colocados na inicial lá da queixa-crime, tá? E por fim, eu também tenho a perempção quando a pessoa jurídica se extingue sem deixar sucessor. E sim, pessoa jurídica pode ser vítima de crime aí, e pode ingressar com ação penal privada, tá? Ela pode ser vítima de calúnia, pode ser vítima de difamação também, só não de injúria, tá? Então, essas são as visões sobre a ação penal privada, e para a gente se encaminhar para o final, eu vou te dar algumas visões sobre a chamada ação civil ex delito. A ação civil ex delito, ela não tem natureza de ação penal, ela tem a natureza de ação civil, por isso que o nome é ação civil ex delito. Ocorre que ela é o quê? Uma indenização em razão do crime, por isso que ela chama ação civil ex delito. E aí você vai perceber o seguinte comigo, veja. Quando a gente fala de ação civil ex delito, primeiro a competência para processá-la e julgá-la é do juízo civil, tá? Primeiramente. Segundo, quando a gente fala de ação, de ação civil ex delito, você vai perceber que desde 2008, passou a ser uma obrigação do juiz criminal ele arbitrar na sentença criminal um mínimo indenizatório. Então você vai ver, olha, em razão do delito aí, vamos falar aqui do delito de roubo, que é mais fácil de enxergar prejuízo material, a vítima foi roubada e teve um prejuízo aí de 50 mil reais, certo? Porque teve seu veículo roubado, teve também celulares e de repente alguns aparelhos eletrônicos ali, 50 mil reais de prejuízo. O juiz vai arbitrar um mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, que pode ser de repente aí dos próprios 50 mil, que é o equivalente ao prejuízo material que ele teve. A nossa vítima, ela pode fazer duas coisas com essa sentença. Número 1, ele pode pegar e direto executar lá no cível. Executar é cumprimento de sentença, tá, filho? Então ele pode promover o cumprimento de sentença direto lá no cível pelos 50 mil. Ou ele pode lá no cível ingressar, pegar essa sentença e falar, olha, arbitrou o mínimo indenizatório de 50 mil, porém eu acho que tá pouco. Eu acho que eu merecia aqui 75 mil reais. E aí ele entra com um procedimento de liquidação de sentença para poder tentar elevar esse valor. Ele tinha os 50, mas ele pode tentar elevar esse valor. O que mais eu tenho aqui?
Sobre a ação civil ex delito, você precisa saber o seguinte, tem algumas situações que, se for o motivo da absolvição na esfera criminal, vai haver coisa julgada no cível. Que casos são esses? As excludentes da ilicitude, a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Quando eu falar de inexistência do fato, se o fato não existiu, ele não existiu para ninguém, né, meu amigo? Se eu falar de negativa de autoria, eu provei que o autor não tem nada a ver com o crime. E se eu falar de excludente da ilicitude, eu percebo aí, né, o estágio da necessidade, legítima defesa, assim por diante, as mesmas excludentes da ilicitude eu tenho no âmbito civil também, tá? Então você vai perceber que elas fazem coisa julgada. O que não faz coisa julgada no civil? O arquivamento do inquérito policial, a absolvição do acusado ou o reconhecimento de causa extintiva da punibilidade, certo? Porque isso tem validade aqui no direito criminal, entretanto, na área civil não tem nenhuma validade, tá certo? Eu espero ter contribuído um pouco aí com o seu conhecimento, com a sua evolução. Continua comigo que já já a gente volta para mais uma unidade. Até logo!